Não é porque eu tô morando nesse barraco velho, sujo, caindo aos pedaços, que você tem direito de triscar a mão em mim. Você e a minha mãe não valem nada. E aí nessa hora ele falou assim pra mim: chega você, cala a sua boca agora e me respeita que eu sou o seu pai sim. Nessa hora eu comecei a rir de uma forma tão debochada, eu realmente estava achando graça. Eu pensei assim, ele acha que só porque eu moro aqui nesse barracão velho, sujo, caindo aos pedaços, ele é meu pai? Ele não é meu pai, não. E eu rindo, sabe? E a minha mãe se levantou e falou assim: respeita ele não tá brincando e ele não mentiu, ele é seu pai sim. Eu olhei na cara da minha mãe e eu percebi que ela não estava brincando, que ela estava falando a verdade. Gente, o meu mundo caiu. Como assim aquele velho era meu pai? A pessoa que eu mais tinha ódio nessa vida era o meu pai, não. Meu pai era aquele cara que eu tinha só nos meus pensamentos, só na minha memória. Um cara bondoso, que me amava, que me queria muito, só que por uma fatalidade, ele morreu antes de me ver crescer. Aquele velho, não. Eu saí desnorteada, já era de noite, mas eu saí chorando. Eu queria chegar na casa da minha avó, porque naquele momento, a minha avó era a única pessoa que eu confiava e ela podia me falar a verdade. E eu cheguei lá chorando demais: vó, pelo amor de Deus, me fala a verdade. Aquele cara não, aquele velho nojento não. E a minha avó: o que foi, menino? O que tá acontecendo? E eu só sabia chorar. Eu falava assim: seu marido é meu pai, seu marido é meu pai. Eu não explicava nada com nada, sabe? Eu tava falando coisa com coisa e a minha avó sem entender: não, seu pai faleceu. E eu: não, seu marido é o meu pai. E aí quando eu consegui acalmar, eu contei pra ela e a minha avó entrou em estado de choque, porque até onde ela sabia, o meu pai tinha falecido. Como eu falei, ela não conhecia ele de perto, porque a minha mãe sempre inventava uma desculpa, que ele não é meu namorado, ele não quer ter uma relação de casal, ele vai cuidar da menina, mas sem ter um vínculo assim com a gente aqui. Às vezes, o meu avô, o padrasto da minha mãe, levava ela para buscar dinheiro no meu pai, me levava junto. Só que não. A minha avó foi comigo na casa da minha mãe. Ela chegou lá muito nervosa também, querendo tirar essa história a limpo. Até porque quando eu nasci, a minha mãe era menor de idade. O que tornava aquela história pior ainda, né? Mais suja ainda. E a minha mãe contou toda a verdade. Ele realmente é o meu pai. Ela buscou o meu registro, me mostrou para minha avó. E a minha avó: como assim? O pai dela foi registrar ela, o que está acontecendo? E a minha mãe foi explicar. Quando ele foi me registrar, na verdade, eles foram me registrar, eles mentiram para minha avó, porque o marido dela tinha carro na época e falou assim que ia levar a minha mãe, ia passar na casa do meu pai e levar os dois no cartório para me registrar. Só que, na verdade, ele e a minha mãe foram me registrar. A minha avó, tadinha, ela ficou literalmente no chão, porque já tinha sido um golpe, né? Ser traída pela própria filha e pelo marido, mas saber que isso vinha de muitos anos e que aquele mau caráter se envolveu com a menina menor de idade. Olha, eu acho que foi literalmente uma puxada de tapete para minha avó. A minha avó perguntou se eu queria ir embora para casa dela e é claro que eu fui. Eu não suportava olhar para a cara dos dois, o meu estômago embrulhava de olhar para aqueles dois e eu fui embora para a casa da minha avó. Eu fiquei lá até constituir a minha própria família, né? Hoje eu moro na minha própria casa. A minha avó tá morando com uma tia para não ficar na casinha dela sozinha mais. E a minha mãe, ela tá lá com aquele... Uai, seu app de vídeos curtos.